Vamos falar um pouco mais sobre o professor. Ele é daqui de casa, ele possui graduação em matemática pela própria Unicamp, certo? Daí depois ele foi fazer doutorado em computação lá pela Federal do Rio de Janeiro. E daí, o pós-doutorado dele, ele fez aqui perto, certo? No laboratório LNCC, certo? E desde então, ele está em livre docência na área de combinatória aqui pela Unicamp, desde 2016, tudo bom? E daí, ele é professor titular desde 2015 aqui do IMEC, e entre 2012 e 2013 ele foi chefe do departamento de matemática aplicada, grande departamento, o melhor dos três, certeza. E em 2015 e 2016 ele foi diretor associado do IMEC. Daí, em 2018 e em 2019, ele também foi presidente da SBMAC. Não sei se vocês sabem, a SBMAC, né? Tá patrocinando a gente, muito bom. Grandíssima SBMAC. E agora, em 2021, ele recebeu o prêmio Elon Lages Lima, juntamente com LAF Fernandes, certo? Da UFF, e MM Oliveira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tudo bom? Então, vamos lá agora sobre a palestra do professor Carlile, que é sobre geometrias de proteínas em 5 dimensões. Será que é ilusão ou realidade matemática? E então, uma salva de palmas para o professor. Obrigado pela apresentação. Boa noite, pessoal. Todo mundo me escuta bem aí? Tá bom. Eu vou falar um pouquinho aí sobre esse tema. E essa palestra é uma, digamos, uma versão compacta da palestra que eu dei na abertura do CENIMAC de 2021, ano passado. Alguém assistiu por acaso? Não? Ótimo. Então vai ser novidade para todo mundo. E para ficar interessante, principalmente para vocês, para mim também, pode me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Professor, tem uma dúvida aí, pode me interromper à vontade. Na verdade, até prefiro. Então, o título aí já foi um título, acho que um título interessante, né? E o foco aqui de hoje é explicar... Peraí, como é que é? Aqui embaixo é... Não, tá certo. Em cima aqui é... Agora vamos pagar aqui, né? Tá igual, né? Não, melhor. Bom, então o que eu vou tentar explicar hoje para vocês é porque esse 5D aqui, né? Proteínas, ainda mais por conta da pandemia que a gente está vivendo, acho que já apareceu demais aí na imprensa, né? E vocês lembrando aí das aulas de biologia, acho que não precisa ressaltar que são as moléculas da vida, né? Elas fazem parte elas exercem funções das mais variadas dentro de qualquer sistema biológico, e eu vou destacar aqui os anticorpos são também proteínas, né? Aqui é uma foto já bem conhecida, né? Aqui essa esfera aqui é o famoso vírus da Covid. E esses bonequinhos aqui são os nossos anticorpos, né? Se a gente recebe a vacina, então nosso sistema de defesa produz esses anticorpos e eles atacam aqui o vírus quando entra no nosso corpo, inativando o vírus, né? Já viram essa foto, não? Tá, pois é, então aqui é o vírus, aqui são os nossos anticorpos. As proteínas são formadas, são moléculas, são formadas de átomos, aqui é a nossa tabela periódica, né? E o que é interessante é que, apesar das proteínas desempenharem uma quantidade muito grande de funções, e funções bastante diferentes, elas são formadas por apenas 5 átomos, tá? Aí a pergunta natural é como é que uma molécula formada por apenas por combinações distintas, né, de 5 átomos conseguem desempenhar uma quantidade tão grande de funções, né? E a resposta, pelo menos uma resposta parcial, é que primeiro a quantidade de átomos que formam uma proteína pode ser bem grande, pode chegar a 5.000 átomos, e essa diversidade está relacionada à sua estrutura 3D, tá? Então, uma coisa que se diz muito é que
a função de uma molécula está associada à sua estrutura 3D. Mudou a estrutura, mudou a função. Na verdade, até várias doenças estão relacionadas a uma estrutura 3D diferente daquela que ela deveria ter. Bom, aqui eu vou pular, eu falei um pouquinho lá de onde vem os átomos, aqui eu vou pular. Tá. Aqui então o resumo então é o que é de fato uma molécula de proteína, né? Então aqui estão os átomos que eu mencionei. As proteínas são formadas por átomos, por moléculas menores chamadas de aminoácidos, vocês lembram aí da biologia, né? E existem essencialmente 20 tipos de aminoácidos, e dependendo da maneira como eles se combinam, você tem uma estrutura diferente da proteína. E aqui só lembrando, né? Os dois aminoácidos se combinam e assim por diante, até dependendo do número da quantidade de aminoácidos. E uma pergunta natural também é de onde vem essa ordem, né? Lembrando também lá da biologia do ensino médio, essa ordem está no nosso DNA, dependendo do ser vivo. A ordem está de que proteínas devem ser formadas, está no DNA, e o que interessa do ponto de vista do funcionamento de um sistema biológico é qual é a estrutura 3D que essa proteína vai adquirir. Bom, aqui é a parte motivadora do nosso problema, e o que a gente vai fazer agora é pegar essa caixa de ferramentas aí, bastante robusta, né? Alguém conhece esse mapa da matemática? Bom, é muito legal, tá lá no YouTube, e na verdade é uma versão dinâmica, aqui é só a última imagem, mas quem fez esse vídeo está muito legal, porque cada imagem dessa vai aparecendo dependendo da correlação que é feita. Então, vale a pena, recomendo de verdade. Então, qual é o nosso problema aqui? Bom, na verdade eu vou falar um pouquinho sobre uma pesquisa em andamento, né? E o que a gente está fazendo, e já está verificando, é que representar a proteína não no espaço 3D, mas no espaço 5D, estão aparecendo algumas vantagens, tanto teóricas quanto computacionais. Vocês me escutam ou não? Não, né? Então, vamos lá. Agora, acabou a parte aí motivadora sobre proteínas, foi só para lembrar. E agora vamos falar vamos falar um pouquinho sobre matemática. Essencialmente, eu diria que as ideias são, não vou dizer sofisticadas, que é uma palavra muito forte, mas são ideias interessantes. Mas o que eu vou usar de matemática é apenas álgebra linear básica. Quem não fez curso de álgebra linear ainda? Geometria analítica fizeram? É suficiente. Certo? Então vai ficar o desafio, hein? Dá para entender só usando geometria analítica básica e, como eu falei, me interrompam à vontade. Bom, aqui já está começando a aparecer um modelo aí, né? Eu já saí lá do mundo das proteínas, estou no mundo da matemática, está aqui o meu eixo de coordenadas, estou aqui no R3, né? E aqui está um pedaço da proteína, tá? Um pedaço que a gente chama a cadeia principal da proteína. Cada ponto desse aqui está associado a um átomo, né? E o que eu estou interessado em saber qual é a estrutura 3D dessa molécula, né? Por esse desenho também dá para perceber que já existem duas maneiras de eu representar esses átomos da proteína. Ou usando as coordenadas cartesianas de cada ponto, ou usando esses outros valores que são ou o tamanho dessa ligação covalente, a distância entre átomos ligados consecutivamente, mais o ângulo plano formado por 3 átomos conectados e mais o ângulo diedral, o ângulo espacial, vamos chamar assim, definido por esses dois planos aqui, associados a 4 átomos conectados, né? Então você pode representar uma proteína ou usando as coordenadas cartesianas ou esses 3 outros números que são chamados de coordenadas internas, né? Por que eles são interessantes? Porque, em geral, Jean, eu vou precisar da sua ajuda. Você segura o microfone aqui para fazer uma... Bom, imagine que isso aqui é uma molécula de proteína, tá bom? E esse brinquedinho é muito legal porque está associado às coordenadas internas, né? Isso aqui é uma ligação covalente, aquele D ali. O ângulo plano está associado a cada 3 átomos ligados consecutivamente. E
quando eu tenho 4 átomos, aparece agora esse outro ângulo ali, ó. Mas vai dar para ver, né? Associado a esse grau de liberdade, tá? Eu posso considerar, e obrigado, eu posso considerar que esse valor aqui é constante e esse ângulo plano também. Na verdade não é constante, né? Porque não existe nada parado na natureza, os átomos estão vibrando. Mas eu posso considerar que esses valores são constantes e o que vai definir a estrutura 3D é esse ângulo diedral aqui. E é justamente o que dá o movimento que eu acabei de mostrar com o nosso brinquedinho aí. Então, e o que é importante aí para estudar tanto estruturas 3D de proteínas, mas o que é mais importante, quando a proteína está ligada com outra. Diga lá. Só uma pergunta. Quando a gente vai para a gente já então... Tem outro microfone não para ele, porque todo mundo entende. Era bom deixar o microfone na plateia, né? Para todo mundo entender a pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês aqui. Se alguém não concordar, tudo bem, mas eu posso tirar a máscara? Só eu estou longe aqui de vocês. Eu já tomei 7 doses de vacina, vou explicar por quê. E por que está embaçando os óculos e vai ficar mais fácil eu beber água e falar. Se alguém tem o direito de não quero que você tire a máscara. Alguém tem alguma objeção de eu tirar a máscara? Está autorizado? Já. Ok. É uma maneira também para vocês saberem quem é quem, né? Porque às vezes de máscara a gente só conhece a metade da pessoa. Diga. Boa noite, professor. Eu sou o Arthur. Obrigado, Arthur. Deixa eu só te perguntar, quando a gente vai representar aí no caso da proteína, é uma tripla para cada proteína, uma tripla composta aí, né, pela distância e os dois ângulos, ou para cada átomo da proteína a gente estabelece uma trinca de valores? Da mesma maneira que para cada átomo nós temos as coordenadas cartesianas, para cada átomo eu tenho aqueles 3 valores. Note que é o seguinte, ó, imagine que eu vou construir esse ponto aqui, tá? Para construir esse ponto, no espaço eu preciso dessa distância, mas se eu der apenas essa distância, eu vou ter uma esfera, né? Se eu defino esse ângulo, eu vou ter uma interseção de duas esferas, dá um círculo, mas se eu definir esse segundo ângulo aqui, aí sim eu defino, na verdade tem 2 pontos, mas são simétricos, eu consigo caracterizar um ponto. Então, esses 3 valores que você perguntou é para cada ponto. Beleza. Tá? Boa pergunta. Beleza. Tá bom? E aí faz até mais sentido, né? Tem 3 valores x, y, z, usando coordenadas cartesianas ou esses 3 outros valores. Diga lá. Mas aí, nesse caso, o terceiro ângulo, ele... Não teriam 2 possibilidades? Bom, se você define o ângulo, não, né? Pensando em interseção de esferas, vão aparecer 2. Mas se você define o ângulo, quando você me der o valor do ângulo, pronto. É como se esse ângulo, chamado ângulo diedral, é como se você estivesse girando esse ponto aqui sobre esse eixo. Ele varia de 0 a 2π. Quando você diz qual é o valor, você fixa e determina a posição dele. Mas se a proteína ela for maior que 4 átomos, você teria um outro ângulo que você seguisse no outro sentido da cadeia, não é? Bom, ok, você falou o aspecto da orientação. Eu tenho que definir e padronizar uma orientação, mas uma vez isso definido, pronto, o valor do ângulo, isso onde é que está. Tá bom? Ok, então, como eu falei, o que é importante para definir a estrutura 3D e principalmente as interações entre 2 proteínas ou mais, né, que é o que acontece lá quando o anticorpo se gruda na superfície do vírus, o que acontece ali é uma interação química, né, e vai depender dos átomos que estão mais próximos. Né? Então, para entender, diga lá. Esses 2 ângulos e aquela distância servem para definir... aqueles 2 ângulos e a distância servem para definir a posição do aminoácido ou a posição de cada átomo? De cada átomo. E claro que quando eu definir a posição de cada átomo, a estrutura 3D do aminoácido vai estar determinada e de toda a molécula. Né? Sim. Tá? Então, esses 3 valores aqui... eu vou dar de novo esse exemplo. Imagine que esses 3 pontos iniciais estão fixados, tá? Eu vou determinar esse quarto aqui.
Então, com esse valor, como eu falei, eu determino uma esfera, com esse outro valor eu fixo aqui, eu determino um círculo, né? E aí, com esse outro valor, eu digo em que ponto do círculo esse átomo está. Tá? Muito bem. Então, agora o que é importante, quando a gente vai calcular fazer alguma simulação molecular, ou calcular a interação entre duas moléculas, existe uma função de energia, e existe um modelo matemático para representar essa função de energia, que essencialmente ela é dada em função das distâncias entre todos os pares de átomos da proteína. Então, quando você calcula a distância entre todos os pares de átomos, você coloca esses valores na função de energia, você diz quanto vale a energia. Em geral, o que eu quero é minimizar essa energia e não apenas quando eu vou minimizar, eu quero achar o mínimo global, e a função é não convexa, então é um problema complicado, né? Mas, em geral, as estruturas estão associadas a valores, se não forem mínimos globais, são perto dos mínimos globais ou são mínimos locais, né? Então, o problema matemático computacional é fazer a avaliação dessa função em função da estrutura 3D. Se eu mudar a posição de alguns átomos, às vezes eu mexo só no pedaço da proteína. A proteína existe regiões mais rígidas e outras regiões menos rígidas, né? Se eu mudar, eu mexo um pouquinho na proteína, vai mudar as distâncias, eu tenho que calcular todas as distâncias, ou quase todas, colocar de novo na função de energia e me dar esse valor. Imagine que eu tenho que fazer isso a cada momento, né? Então, uma proteína pode ter 5.000 átomos. Imagine calcular a distância de todos os pares de átomos. Tá? Então, o que nos motivou a pensar em representar, a pensar em utilizar um outro sistema de representação diferente desses dois sistemas clássicos, né? Ou as coordenadas cartesianas ou as coordenadas internas, foi porque nós estamos descobrindo que, representando a proteína nesse espaço de 5 dimensões, nós estamos obtendo maneiras mais eficientes de calcular essa função de energia, bem como as suas derivadas. Tá? Essa é a ideia e a motivação. Mas não dá para falar tudo, né? Estou tentando contar a história. A ideia de hoje é mostrar mais ou menos o que é esse espaço de 5 dimensões. E aparecem coisas bem interessantes e dá para entender usando apenas geometria analítica. Essa é a ideia. Então vamos lá. O que eu vou usar como elemento motivador para descrever esse espaço de 5 dimensões? É o estudo de isometria. Isometrias são fundamentais aí, tanto na geometria molecular como em robótica, etc. Na verdade, se você pensar aqui, nesse movimento como uma translação, é uma isometria, né? E eu tenho duas rotações. Eu posso pensar como essa rotação e essa aqui também, que também são isometrias, tá? Então vamos construir esse espaço de 5 dimensões baseado nas isometrias. Estudar isometrias em geometria analítica? Se não, deveriam. Não que vocês deveriam, mas o professor deveria ter falado sobre isometrias, né? Que é uma transformação fundamental. Com certeza é visto em álgebra linear, né? Então, vou relembrar aqui o modelo mais simples, ou mais utilizado do nosso espaço tridimensional, que é o modelo euclidiano, né? Que é o que já está no sangue, nós utilizamos ele desde criancinha, tá? Como é que eu caracterizo ele? Bom, essencialmente é o espaço vetorial R3 ou R3, certo? Não confundir o espaço 3D com R3, né? O R3 é uma estrutura matemática, o espaço 3D é uma coisa que a gente tem uma intuição, mas ninguém sabe exatamente o que é, mas a gente tem uma intuição muito, muito boa, e o que a gente faz é associar, dizer que o R3 vai ser representado matematicamente por esse espaço vetorial mais o produto interno usual. Na verdade, uma coisa que não é enfatizada nos cursos de geometria analítica e nem de álgebra linear, talvez em nenhum canto na graduação, pelo menos eu não aprendi isso, é que, na verdade, o que dá a característica euclidiana desse modelo não é só isso aqui. É claro que isso aqui, digamos, é o suporte básico, mas é que tipo de produto interno você está utilizando, tá? É o tipo de produto interno, hein? Quando a gente usa o produto interno clássico ou usual, nós temos o modelo euclidiano.
E isso aí é uma novidade, né? Porque Euclides não pensou assim, né? Essa ideia de caracterizar o modelo euclidiano usando o produto interno é uma coisa muito nova, do século XIX, né? Muito nova. Muito bem, e o que eu estou chamando de produto interno usual, bom, é aquele conhecido de vocês, apenas é uma soma dos produtos, das coordenadas, e que é caracterizado por essas operações, mais uma que está faltando ali. Qual é que está faltando ali? Aqui eu tenho a comutatividade, a distributividade e como se fosse um tipo de associatividade, né? Está faltando uma propriedade fundamental. Qual é? Quem lembra? Hã? Não, isso aí essa é uma coisa que a gente vai deduzir. Diga. Hã? Está relacionado. É a positividade. A positividade. Na verdade, essa é a propriedade fundamental que vai caracterizar o modelo euclidiano. É a positividade. Por isso que eu deixei aqui separado. É a positividade. Está aqui. É isso aí. Certo? Com isso aqui, nós caracterizamos esse produto interno e o que eu estou chamando de produto interno usual, por exemplo, usando lá aquela soma dos produtos das coordenadas. Tá bom? Ok. Bom, primeiro eu apresentei o modelo euclidiano, né? Que é a maneira clássica de representar o espaço 3D. E aqui eu vou lembrar o que é uma isometria, né? Bom, é uma função, eu posso generalizar, vamos pensar no espaço 3D. Então, a função do R3 no R3 que satisfaz essa equação. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou mantendo as distâncias, né? Ou seja, se eu tenho essa estrutura 3D e eu faço isso, é uma translação, é isometria, mas se eu faço isso também é isometria, certo? Se eu mexo internamente, não é. Bom, e eu vou relembrar também uma propriedade que, em geral, não é mencionada nos cursos de geometria analítica. E é uma propriedade muito interessante, que dá para ilustrar vários conceitos, que é essa aqui, ó, que diz o seguinte, que qualquer isometria, ela pode ser representada dessa maneira, que é uma maneira bem bonitinha, né? Onde essa matriz é uma matriz especial, né? Matriz ortogonal, mas esse B aqui que está associado à translação. Então, na verdade, uma isometria, olhando por essa expressão, podemos pensar como uma rotação mais uma translação. Tá? Então, matematicamente, eu posso pensar a isometria definida dessa maneira, posso representar dessa forma aqui, onde aparece essa matriz com a característica fundamental, que é a ortogonalidade. Né? Muito bem. Vou apresentar agora o segundo modelo, né? Que eu vou aumentar uma dimensão. É a representação do espaço 3D, mas agora com 4 dimensões. Mas eu estou interessado no espaço 3D. Claro, a molécula não existe lá no 5D. Eu aumento para ter mais propriedades matemáticas e poder fazer mais coisas legais. Mas pensando no espaço 3D. Então, o modelo homogêneo, que é um modelo muitíssimo utilizado em computação gráfica, ele representa o espaço 3D, o espaço com 4 dimensões. E a ideia é bem simples, é você simplesmente pegar o meu ponto aqui no R3 e a quarta coordenada você fixa com o valor 1. Só isso. Isso aí são as coordenadas homogêneas, parece uma coisa absolutamente trivial, mas a primeira consequência e bem legal é que eu consigo linearizar uma isometria do R3. Porque note, isso aqui não é uma transformação, isso aqui não é uma transformação linear, né? Se o B for diferente de zero, essa função não leva o zero no zero, portanto não é linear, certo? E claro, a isometria não precisa ser linear. Mas quando eu passo para o espaço de 4 dimensões, a isometria do R3 não é do R4, né? Porque não teria sentido, né? Mas a isometria do R3, eu posso representar ela de maneira linear no R4. E está aqui a prova. Aqui, ó. Essa matriz aqui está representando a minha isometria. Como eu estou dando uma matriz, é linear. E a ideia é bem simples. Vai para o R4, fixa a quarta dimensão sempre igual a 1. Bom, parece um negócio trivial. Mas com isso você ganha a linearidade das isometrias. Tá? Perguntas? Hã? Leva, né?
ótima pergunta. Bom, mas não vai levar o 0 no 0 se você fixa aqui. A questão é que o 0 do R4 não é o 0 que você está falando. Porque você está raciocinando o seguinte, bom, essa função leva o 0 no 0, no R4 não. Mas eu estou interessado no R3. Ela leva o 0 do R3 no 0 do R3. Se aqui for 0, não exatamente o que eu falei, mas o que é importante é o que confunde a gente. Se você vai para o R4, se você pensar o R4, nunca uma isometria no R4 será uma função linear, porque não leva o 0 no 0, no R4. Mas essa representação no R4 representa uma isometria do R3. Esse aqui é o ponto. Não pode pensar, mas leva o 0 do 0. Essa pergunta é associada se eu estivesse interessado no R4. Eu estou interessado no R3, mas só que é representado no R4. Vou mostrar uma imagem, acho que vai ajudar. Tá aqui a imagem, pronto. Ó. O que eu estou fazendo geometricamente? Geometricamente estou fazendo o seguinte. Bom, aqui está o meu R3, claro, para representar o R4 eu vou ter que perder alguma coisa, então eu só estou com 2 coordenadas, mas pense que isso aqui é um R3, tá? Aumentei uma dimensão, essa nova dimensão está associada a esse novo vetor, e o que eu estou fazendo é o seguinte, ó, aqui, que eu estou no R4, eu ganhei uma dimensão a mais, as isometrias daqui serão representadas de maneira linear aqui. Quem é o 0 aqui? Bom, aí você pode pensar, o 0 do R4 está aqui, né? Esse subconjunto aqui não contém o 0. Por quê? E aí a pergunta é, como é que você vai representar o 0? O 0 é representado por esse novo vetor, o E4. Certo? E aí então, ó, é o seguinte, ó, se o 0 é representado pelo E4, agora respondendo a sua pergunta, pega aqui o 0, vai dar x igual a E4. Sim, mas o E4 representa o 0 do R3. Então leva o 0 no 0. Aí, agora ficou completa a sua pergunta. Então a questão fundamental quando eu uso o modelo homogêneo é o 0 do R3 é representado por esse vetor aqui, E4. Essa é a chave. Diga lá. Então, basicamente, você está representando o R4 como o produto do R3 pelo vetor E4. Repare, eu não estou interessado na representação do R4. Eu estou interessado aqui, ó, esse desenho é muito bom. Eu estou interessado num subconjunto do R4, representado por esse plano, e esse subconjunto é um espelho do R3. E é isso que eu quero fazer. Tá? Desenho legal. Bom, vamos trabalhar, pensar um pouquinho mais no modelo homogêneo aqui. Lembrando também que eu posso caracterizar uma transformação ortogonal dessa maneira, né? E essa propriedade vai nos induzir a montar uma equação, e essa equação é que nos vai guiar como é que eu vou definir o meu espaço de 5 dimensões e mexer no produto interno. Vamos ver o seguinte, ó. X e Y são 2 pontos do R3, X grande e Y grande são as representações desses pontos no R3, mas lá no R4. Tá? Então imagine lá naquela imagem que eu acabei de mostrar. Né? E a minha ideia é o seguinte, se existir uma constante K diferente de zero, de tal modo que essa equação é satisfeita para todos os pontos aqui do R3, olha se vocês concordam com essa minha afirmação. Se isso acontecer, vamos pensar o seguinte, ó, imagine que eu tenho uma isometria no R3. Se eu tenho uma isometria no R3, essas distâncias são constantes, né? Sempre. Eu vou para o outro lado da equação. Se essa equação for igual a menos de um fator multiplicativo, o produto interno no R4 será preservado. Bom, preservar o produto interno significa que eu tenho uma transformação ortogonal. Então, a ideia aqui é o seguinte, se eu conseguir resolver essa equação, eu vou conseguir representar no R4 a minha isometria de maneira ortogonal. Eu já consegui recuperar a linearidade, né? Com essa representação, eu consegui representar a linearidade. E o que eu fiz aqui, ó? No R3, a minha isometria tem esse fator aqui, que é o que está me atrapalhando na vida. Usando o modelo homogêneo, o que eu fiz? É como se eu tivesse
de alguma maneira, incorporado o B dentro da minha matriz. Na verdade, foi o que eu fiz, né? E ao fazer isso, eu ganhei a linearidade. Mas, ao fazer isso, eu perdi a ortogonalidade da matriz que estava aqui no R3. Mas eu já ganhei alguma coisa. Fui para o R4, ganhei a linearidade. E a pergunta é, bom, na verdade, essa matriz aqui, como eu mencionei, tem uma propriedade fundamental, que é a ortogonalidade. A pergunta é, não dá para colocar o B ali dentro, ou seja, ganhar a linearidade e manter a ortogonalidade? Essa é a pergunta. E eu vou traduzir algebricamente essa pergunta se essa equação for satisfeita. Se essa equação for satisfeita, de novo, se eu tenho isometria, isso aqui vai ser igual. E olhando para o R4, esse produto vai ser igual menos essa constante. E eu posso pensar que, bom, como o produto interno vai ser mantido, eu vou ter a ortogonalidade. Essa é a ideia. Então eu quero resolver essa equação. Tá? Primeira consequência. Ó, se eu fizer o x igual a y, bom, aqui vai dar zero, né? Então eu vou ter essa primeira consequência aqui estranha. Mas é que eu estou querendo resolver essa equação, né? Vamos interpretar o que significa essa equação aí. Bom, eu quero resolver aquela equação inicial para todo xy. Bom, vou pegar em particular xy igual a zero. Desculpa, o x igual a y. Se eu pegar o x igual a y naquela equação, eu obtive essa equação. Mas o que tem de esquisito aí? O x grande é a representação no R4 do x pequeno. E aqui está dizendo que ele tem norma zero sem ser o vetor nulo. Eu acho que vocês nunca trabalharam com essa propriedade, né? Porque a positividade é o seguinte: se você tem um vetor de norma zero, ele só pode ser o vetor nulo, né? Foi o que vocês aprenderam em GA e em álgebra linear, não foi? Aqui eu estou dizendo o seguinte: se você quer resolver aquela equação, você vai perder a positividade. Por isso que eu destaquei a positividade. E é a positividade que caracteriza a representação euclidiana, né? Eu vou mexer na positividade. Se você quer resolver a equação. Se você diz, eu não quero perder essa equação, muito bem, tá bom. Você não vai resolver aquela equação, não vai ter a chance de, pelo menos, tentar obter a ortogonalidade da minha representação de isometrias no R3. Então, em geral, em matemática, quando você tem duas propriedades que são conflitantes, vamos dizer assim, você tem que, para ganhar uma nova propriedade, você vai ter que abrir mão de outra, né? Então, vamos imaginar que, tudo bem, eu quero tentar resolver aquela equação, ou seja, quero tentar representar as minhas isometrias do R3 num espaço maior, mas de maneira ortogonal, que vai ser um ganho, digamos, um ganho bastante interessante, né? Eu vou ter que abrir mão da positividade. Tá? Isso é bem esquisito, né? Apesar de eu estar representando matematicamente, simplesmente usando o conceito de produto interno. De novo, o que nós estamos admitindo aqui é a existência de vetores não nulos com norma zero. Se você quer resolver aquela equação, vai ter que abrir mão da positividade. Vamos abrir mão da positividade e ver o que acontece. É assim que a gente faz em matemática, né? Vamos ver o que acontece. Exatamente, mas é isso. É tentativa e erro. Quem disse que tentativa e erro não tem matemática? É assim. Vamos em frente, então. E eu já vou, como eu falei, isso aqui é uma versão compacta, né, da palestra anterior. Eu já vou dizer para vocês, quem estiver interessado, depois eu dou uma referência, é um bom exercício de geometria analítica dizer o seguinte: usando o modelo homogêneo, ou seja, representando o espaço 3D no R4, não dá para resolver aquela equação. Significa, mesmo você colocando uma variável aqui, para dar, digamos, aumentar o poder representativo, aí, vamos dizer assim, lá no espaço homogêneo, você não consegue resolver aquela equação. Aí, ok, no R4 não foi possível. O que era de se esperar, né? Porque o modelo homogêneo, ele permite você obter a linearidade da isometria. Ponto. Se fosse possível no R4 obter também a ortogonalidade, isso já estaria sendo utilizado. Então, qual é a ideia aqui? Aumentar mais uma dimensão e ver o que acontece. É natural, não?
Posso aumentar a dimensão? Posso. Quando eu passei do R3 para o R4, eu ganhei a linearidade. Vamos tentar aumentar a dimensão. É isso que a gente vai fazer agora. Esse é chamado modelo conforme, né? Temos o modelo euclidiano, o modelo homogêneo e o modelo conforme. Então, qual é a ideia? Vou usar argumentos de geometria analítica. Eu vou considerar essa aqui como uma base ortonormal, todo mundo tem norma 1 e são ortogonais. E eu vou considerar agora um outro vetor associado à quinta dimensão. Então, significa que o meu ponto agora, pensado no R5, mas eu estou interessado no R3. Aqui o ponto XYZ, o ponto do R3. Mas eu tenho duas dimensões a mais, né? A quarta dimensão, que eu já acreditem, né? Dá para demonstrar. Só com 4 dimensões eu não consigo a ortogonalidade das isometrias. Vamos investigar agora o que acontece passando para o R5. Então, aí. Esse é o meu ponto no R5, que representa o ponto no R3. Eu tenho essas duas dimensões extras, que só vai interessar durante o processo, digamos, do que você quer fazer. Porque no final das contas, digamos, se você está interessado em alguma conta, e lá no R5 deu certo, a conta foi interessante. No final, você vai descartar essas duas dimensões, porque a minha proteína não vive no R5, e vai voltar para o R3. Essa é a ideia. Mas, durante esse processo, tem que ganhar alguma coisa, eu tenho que ter ganho alguma coisa. Por exemplo, eu posso ter ganho a ortogonalidade, que pode representar a isometria. Continha trivial só usando geometria analítica, hein? Ó. Essa é a nossa propriedade fundamental, vocês já aceitaram, né? Se a gente quer resolver aquela equação, eu vou usar agora simplesmente substituir. O meu x grande está representado por esse objeto aqui, né? Bom, vou fazer o produto interno. Todas as propriedades do produto interno, exceto a positividade, se mantiveram. Então, vai a distributividade, a associatividade e a comutatividade. É só fazer as contas e deu essa expressão aqui, tá? O que isso aqui está dizendo? De novo, em matemática, às vezes... tem um aspecto algébrico que é fundamental, claro, mas um outro aspecto é um aspecto interpretativo, né? O que apareceu ali? Se você não desenvolver também digamos, essa capacidade interpretativa, você pode perder coisa que está na sua vista ali, né? Ó, se eu pegar um x não nulo, o que acontece, né? Claro, eu pegar só o ponto zero, ele não interessa. Eu já sei que o vetor zero, ele... lá no modelo homogêneo foi levado no E4, né? Então, se eu pegar um ponto não nulo, o que vai significar? Esse valor aqui eu sei que é 1, porque eu comecei aqui com essa base ortonormal, então esse valor aqui é 1. Se esse valor aqui for não zero, aqui dá negativo, isso vai implicar que esse produto interno deve ser não apenas zero, deve ser negativo. Aí ficou mais estranho ainda, né? Porque eu tinha dito anteriormente, ó, eu tenho um vetor não nulo de norma zero. Agora eu tenho um vetor não nulo de norma negativa. Certo? Tudo consequência do que você pediu, né? Então agora só deduzindo, usando o método dedutivo aí. Bom, para simplificar, vamos imaginar que então essa quinta dimensão tem norma menos 1. De novo, vou voltar com a nossa propriedade fundamental e vou só fazer o seguinte, eu vou fazer uma mudança de base aqui, né? Estudamos mudança de base aí na geometria analítica também, em álgebra linear, e uma das coisas que vocês aprenderam é que, às vezes, fazer uma mudança de base melhora, digamos, o meu espaço de trabalho, né? Por exemplo, se você considerar as dimensões como associadas a autovetores, né? Só para dar um exemplo em álgebra linear. Então, eu vou fazer o seguinte, como essa equação está dizendo o seguinte, ó, os representantes dos seus pontos no R3, agora no R5, todos têm que ter norma 0. O E4 tem norma 1 e o E5 tem norma menos 1. Portanto, não estão obedecendo essa propriedade, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mudança de base de tal maneira que tanto o E4 quanto o E5 estejam associados a pontos do R3. Para quê? Para eu poder interpretar o que significa essa quarta dimensão e a quinta dimensão. Bom, vou fazer então uma mudança de base. É possível eu resolver essa equação, ó, né? Eu tenho que satisfazer essa equação. Bom, tenho infinitas soluções. Vou usar
duas soluções bem simples. Então, eu vou definir uma nova base, vou chamar de E0 e infinito, e esse E0 e o zero infinito tem um motivo, que vão ser combinações das duas bases anteriores. Estou fazendo isso só porque eu quero que a minha quarta dimensão e a quinta dimensão representem, de alguma maneira, elementos do R3. Tá? Então, agora, eu não vou trabalhar mais no E4 e o E5, quer dizer, ainda vou mais um pouquinho, mas segurem aí que agora eu tenho esses dois novos vetores, tá? E0 e infinito. Mas antes de trabalhar com E0 e infinito, vamos só mexer um pouquinho com o E4 e o E5 para tentar dar uma representação geométrica para esse espaço de 5 dimensões. Da mesma maneira que eu apresentei uma figura tentando representar, né, um modelo homogêneo, quer dizer, a representação do R3 lá no R4, vou tentar fazer a mesma coisa agora no R5, tá? Meio mágica, né? Porque no R5, vamos lá. Então, ainda trabalhando com o E4 e E5, claro, para tentar enxergar o R5, ao invés de perder duas dimensões, como a gente fez lá naquela última figura, ao invés de perder só uma dimensão, eu vou perder duas, né? Então, eu vou imaginar que o R3 é representado só por uma reta, né? Associada aqui à primeira dimensão, para eu poder tentar enxergar esse R5 que nós estamos atrás. Tá? De novo, o que eu vou fazer? A nossa propriedade fundamental, vou substituir a maneira como eu estou representando o ponto X, de novo fazer contas parecidas com o que eu acabei de fazer, usando as propriedades que vocês já usam do produto interno. Repare que nós só mexemos na positividade. Então aqui são contas que vocês já estão acostumados. Apareceu essa equação aqui. Muito bem. Essa equação está dizendo o seguinte, ó. Eu estou tentando enxergar os pontos no R5 que representam pontos do R3 com norma zero. Lembram que objeto é esse aqui? Que figura é essa? Figura é. Estudaram isso no finalzinho de geometria analítica. Isso aqui é... Pensem classicamente, eu tenho três variáveis, né? É uma coisa no R3, né? O que é isso aqui? Tá vendo como o nosso ensino está ruim? Hã? Não. Tá vendo como o nosso ensino está ruim? Hã? Não é culpa de vocês, é o nosso sistema. Que desde criancinha está acontecendo isso, né? Se você conhece algum filho pequeno de algum colega, a escola já está preparando o aluno para fazer prova. Não para entender, para fazer prova. Ele vai ser bom em fazer prova. Bom, é só um comentário à parte. Mas o que é isso aqui? É por aí. É um dos 9 lá. Mais alguma não? Senão eu vou mostrar o desenho. É um dos 9 lá. O paraboloide hiperbólico é um dos 9, né? Daquelas 9 figuras. Tudo bem, fica a curiosidade aí. Segura aí, ó. Mas aqui a ideia é o seguinte. Representar no R5 os pontos que vão satisfazer essa equação esquisita é dado por essa equação. Então, vamos lá agora tentar enxergar o R5 com essas propriedades malucas que eu quero representar o R3. Vou mostrar para vocês agora. É como se fosse uma projeção do R5 no R3, né? Bom, então aqui eu tenho o R3, tá? Representado por essa primeira dimensão, tudo clássico, né? Tenho a minha segunda dimensão clássica, ela é ortogonal, aí tem norma 1, tudo bonitinho. Agora a quinta dimensão que é esquisita, mas, bom, até aí tudo bem, né? Ela é ortogonal às duas anteriores, só que tem norma -1. Tem norma -1. Muito bem, acho que o próximo desenho é que vai representar geometricamente aquela equação, ó. Um cone, né? Era um cone. Sabe, aquela equação representa um cone. Muito bem. O que é isso, então? Os pontos no R5. Vocês estão vendo o R5 agora, hein? Estão vendo o R5. Mas os pontos do R5 que eu estou interessado são os pontos que satisfazem aquela equação de vetores do R3 de norma zero. Então, os vetores de norma zero, que são os pontos que me interessam, estão nesse cone aí.
não são necessariamente um cone, mas estão nesse cone. Vamos seguir. Agora sim, agora eu vou trabalhar agora com a minha nova base. Ela está bonitinha ali, ó, representada no cone, porque eles têm norma zero. Então, e aqui dá para enxergar bonitinho a mudança de base. É como se fosse uma rotação, né? Tá, o E infinito é a soma dos dois e o E0 é E5 menos E4. Agora eu vou fazer tudo que eu fiz lá no R4, mas agora no R5, usando as propriedades que eu já tenho. O E1, E2, E3 e E4 são vetores clássicos, só o E5 tem norma menos 1, que é esquisito, né? Vou fazer as contas. Aqui, como eu falei, para fazer o produto interno entre x e y, eu tenho que saber quanto vale esse valor. E para a conta ficar bonitinho, eu vou pegar uma outra solução possível na mudança de base. Eu vou colocar um 2 aqui, para que esse produto aqui dê menos 1. Então, vamos lá. Tá. De novo, o que eu quero é resolver aquela equação inicial, onde dá produto interno x vezes y, que representam pontos do R3, tem que dar uma constante vezes o quadrado da distância entre x e y pequeno, né? Então, eu tenho que calcular esse produto interno. Fazendo as contas, vai dar o produto interno clássico, menos essa conta aqui envolvendo as coordenadas da quarta e da quinta dimensão. Fazendo o x igual a y, e lembrando que x vezes y tem que dar igual a zero, eu chego nessa equação, essa equação, e fazendo o x0 igual a 1, para simplificar, repare que o x0 é a coordenada da quarta dimensão. Para simplificar, 10 minutos. Ok, para simplificar, eu estou acabando. E fazendo isso, olha o que eu ganho aqui. Ó. Fazendo x0 igual a 1, eu descubro qual é a coordenada dessa quinta dimensão associada ao infinito. Pronto, está aí então como eu vou representar os meus pontos do R3 no R5 de tal maneira a satisfazer aquela equação. Por que eu sublinhei aqui? Ó? Porque lembre que lá no modelo homogêneo, o que eu fiz? Eu tenho o meu ponto no R3, somei mais um vetor, que é a quarta dimensão. Aqui está sendo a quarta dimensão, né? Então, passando para a quinta dimensão, eu mantenho o que eu fiz lá no modelo homogêneo, só que eu tenho agora essa coisa esquisita aqui, ó. A coordenada na quinta dimensão está associada à norma do ponto que eu tenho lá no R3. E fazendo as contas, olha que bonitinho, fazendo as contas eu vou resolver aquela minha equação, ó. Eu queria encontrar uma constante, né, não nula, de tal maneira que igualasse aqui o produto interno dos pontos lá no R5 com os pontos aqui no R3. Então, consegui resolver aquela equação. Então, ó, perdendo a positividade do produto interno, nós conseguimos resolver aquela equação. Resolver aquela equação significa que nós agora, no R5, com esse R5 esquisito, né, não euclidiano, nós conseguimos representar isometrias do R3 lá no R5 de maneira ortogonal. Conseguimos. Só usando geometria analítica e um pouquinho de imaginação e mente aberta, né? Então, para tentar... agora então, para fechar, né? Eu disse que o cone, ele está representando... ele está representando todos os pontos ali do R3 que tem norma zero. Mas eu quero associar só um pedaço do cone que está associado ao R3, né? Então, olhando para essa equação aqui, ó, como é que eu saio do R3, que é esse ponto, e vou lá para dentro do cone? Bom, a primeira coisa eu faço uma translação aqui, ó, na direção do E0. E aí depois o que eu faço? Bom, eu faço essa conta aqui, né? Bom, aqui está lembrando o quê? Está lembrando uma parábola, né? Então o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho esse ponto aqui, eu faço uma translação em direção aqui ao E0, aí depois, só para lembrar, depois eu vou na direção do E infinito, mas seguindo esse fator aqui que lembra uma parábola. Eis aí o meu R3 agora no R5. Onde as isometrias do R3 são representadas no R5 de maneira ortogonal. O que esse desenho está dizendo? Está dizendo o seguinte, ó. Bom, e só para completar, está aqui o que eu faço no... Não sei se deu para enxergar, ó. Esse ponto aqui do R3
eu faço uma translação em direção ao E0 e dependendo do ponto X, ó, eu vou na direção do infinito. Isso aqui é para representar a minha parábola. Então, cada ponto, eu tenho uma objeção aqui, né? Entre cada ponto dessa reta e pontos dessa parábola aí. Tá? O que eu fiz aí? Peguei o R3, aumentei 2 dimensões e entortei o R3, né? Entortar o R3, algebricamente, significa que eu estou considerando a quinta dimensão como um vetor de norma menos 1. Né? Olha que legal. A matemática é tentativa e erro, né? Deu certo, né? Podia não dar certo. Como não deu certo quando eu subi apenas uma dimensão, mas subindo 2, eu resolvi a minha equação e está aí o resultado que deu, né? O nosso R3 agora é esse objeto aqui. Resumindo, o nosso novo modelo do espaço 3D, do R5, que é chamado de modelo conforme, ele, se a gente tivesse que caminhar ao contrário, né, de maneira axiomática, seria isso aí. Ou eu poderia dizer, pessoal, agora é o seguinte, ó, vamos representar os pontos do R3 no R5 satisfazendo esses axiomas. Não teria graça nenhuma, né? Eu fiz todo esse blá 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 para tentar justificar como é que a gente pode representar pontos no R3, pontos do R3 no R5 de maneira interessante e de maneira compacta. O que eu tenho, o R5, o modelo conforme é o R5, mas não o R5 euclidiano, é o R5 com essas propriedades esquisitas. Aqui está representando, aqui são, o IJ é só o R3, né? Isso aqui de maneira compacta está representando a ortonormalidade do R3, que é o que vocês já trabalham, e aqui começam as coisas estranhas, né? Bom, aqui não tem nada estranho, o E0 e o E5 são ortogonais aos 3 vetores da base do R3, aqui é aquela propriedade esquisita e mais uma coisa esquisita. Bom, é isso só para fechar, para não ficar meio confuso. Bom, o que foi feito? Ele me enganou de alguma maneira aí, o que está sendo feito, né? O que a gente, como eu falei no início, pessoal, o que a gente fez foi o seguinte, o que a gente está fazendo, né? É uma nova maneira de representar os pontos do R3, e essa nova maneira é como se aumentasse um pouquinho o que é feito já em computação gráfica, usando um modelo homogêneo, que passa do R3 para o R4, agora passando do R4 para o R5. O que tem de esquisito é que aqui o vetor associado à quinta dimensão tem norma menos 1. Isso é muito esquisito, né? É porque a gente está acostumado sempre com propriedades euclidianas. Bom, é apenas uma maneira de representar. Quem disse que o mundo é euclidiano, né? Quem disse? Na verdade não se sabe ainda, né? Não se sabe se o espaço 3D é um espaço euclidiano. Não se sabe isso. É uma incógnita da física, né? 5 minutos. O que a gente está fazendo com isso? Nós estamos incorporando ainda mais essa estrutura. Isso poderia ser tema para outra palestra, que é inventando um novo produto e a gente define um álgebra de Clifford. Vou mostrar só aqui as equações. A gente inventa esse novo produto representado aqui por esse produto aqui, ó. É o novo produto no R5, que não é, eu perco a comutatividade, mas eu mantenho a associatividade e a distributividade. Só que nessa estrutura eu ganho um ferramental matemático gigantesco. Por exemplo, vou só dar um exemplo. Esferas são objetos tão primitivos quanto pontos. Vocês lembram que a esfera é representada por uma equação lá, né? Aqui a esfera é um vetor. Vai ser um vetor também, nesse meu novo espaço aí, né? E eu posso representar interseções de esferas, e o que eu falei no início, né? Que foi a motivação por que a gente está fazendo essas coisas, né, aparentemente meio malucas, né? Isso aí está oferecendo ganhos computacionais para fazer contas necessárias para calcular simulações ou estrutura 3D de moléculas, né? Tá? Quem estiver interessado, depois estou à disposição. Vou mostrar aqui só 2 referências, né? Essa referência aqui explica bonitinho todas essas contas que eu fiz aí, usando só geometria analítica. E aqui uma tese do ex-aluno, também tem os detalhes aí, esses detalhes mais avançados. É isso, pessoal, é isso que eu tinha para falar. Agradeço muito pela atenção e boa semana para vocês. Estou aqui à disposição ainda, né?